Outra forma de nós avaliarmos a função potência de x é considerarmos as potências negativas, ou então trabalharmos com as funções 1 sobre x elevado a n e variar esse expoente. Aqui eu vou analisar duas com vocês, elevando-se o x a menos 1, que seria a função 1 sobre x, e elevando a menos 2, que seria a função 1 sobre x2. E logo em seguida a gente faz o estudo de funções racionais. Então, como seria a função f de x igual a 1 sobre x? Aqui já está o gráfico dessa função. Se a gente colocar no GeoGebra a função 1 sobre x, logicamente vai dar o mesmo gráfico, né? Como a gente sabe que pode mudar um pouquinho com relação à escala. Mas o que acontece com funções assim? Nesse caso, nós temos uma operação que não pode ser feita para qualquer valor de x real. Por quê? Agora nós temos uma divisão e nos reais a gente não se divide por zero. Então eu não posso utilizar qualquer valor de x nessa função. Ou seja, posso pensar assim, eu posso usar qualquer valor de x desde que ele não seja zero. Então o meu domínio eu vou ter que excluir o valor zero. E o valor, quando a simbologia para isso é colocar um asterisco. E aí, utilizando-se quaisquer valor de x diferente de zero nessa função, como resultado, nós vamos ter qualquer valor para y, exceto o zero também. Para a gente analisar bem o que está acontecendo com essa função aqui, olha, eu vou criar uma tabelinha. Então, aqui eu vou colocar valores maiores que 1. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E na coluna B, eu vou fazer 1 dividido pelo que eu coloquei aqui. É como se a coluna A fosse os valores de x e a coluna B fosse os valores de 1 dividido por x, que no caso é o A. Então, aqui seria 1 dividido pelo valor A1, que está aqui, né? Que no caso vai ser o mesmo. Vou puxar essa linha, essas linhas, que ele vai fazer o cálculo. Ó, 1 dividido por 2 é meio, 1 dividido por 3 é 0,33. Então, esses pontos têm que estar neste gráfico aqui. Como que a gente faz para colocar eles lá no gráfico? Eu vou marcar a minha seleção e vou pedir para gerar uma lista de pontos. Essas listas de pontos eu quero que seja dependente de x para y. Eu peço ele para criar. Ele cria a lista de pontos, olha, e coloca os valores que eu coloquei aqui sob o gráfico, tá vendo? O que está acontecendo aqui? O E, na verdade o ponto E já é x igual a 5, ó. Quanto maior for o valor de x, menor é o valorzinho da função. Olha, vai só diminuindo. 1, meio, 0,33, 0,25, 0,2. E vocês podem notar que por menor que a função seja, ela nunca vai conseguir ser zero. Então, essa função ela vai decrescendo muito, mas não chega no valor zero. Agora, eu vou pegar valores de x próximos aqui, ó, do zero. Então, nós pegamos do 1 em diante, não foi? 1, 2, 3 e assim por diante. Vou pegar valores menores que 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1, depois eu vou pegar meio, 0,4, 0,3, então eu tô aproximando do zero, tá bom? 0,2, 0,1 e assim por diante. E eu vou continuar pegando aqui os valores igual a 1 dividido pelo que eu coloquei aqui, que é o x. Vou puxar aqui. Nota o que vai acontecer aqui agora. Agora os valores começam a aumentar. Eu vou me aproximando do zero, olha, eu saio do 1, tô chegando no 0,1. Posso ficar mais próximo de zero ainda, 0,01. Quem que vai ser a função calculada no 0,01? Olha, fica 100, ela vai ficando muito grande. E aí a gente pode pedir para colocar isso aqui como gráfico, né? Venho aqui, formo uma lista de pontos aqui, peço para ele criar. Então, olha só, aqui coincidiu, né? Eu peguei o 1 duas vezes. Então, olha, o meio vai no 2, tá aqui. O 0,4 vai no 2,5, ou seja, esses valores vão ficando cada vez maiores. Então, quando eu me aproximo muito do zero, a minha função vai assumindo valores muito grandes. Só que eu nunca posso chegar no zero, porque se eu coloco zero aqui, por exemplo, no A, vai ter um erro, né? Olha, se eu colocar o zero aqui, ele vai falar, ó, infinito. Não tem como você calcular isso aí. Então,
Quando eu vou chegando perto do zero, ela vai ter esse comportamento. Esse tipo de comportamento a gente chama de comportamento assintótico. A função ela vai ficando muito grande, muito próxima do eixo y, mas ela não encosta no eixo y. E a gente tem um comportamento assintótico aqui também, ó. A função ela vai encostando no eixo x, vai ficando muito próxima do eixo x, mas não encosta no eixo x. São comportamentos assintóticos. Da mesma forma, se eu pegar valores negativos, então se no lugar do 1 eu colocar menos 1, se no lugar do 2 eu colocar menos 2, no lugar do 3 menos 3 e fizer a mesma conta, olha para onde que os pontos da minha função foram. Agora eu estou pegando a parte negativa, ó. Vai ser esse o mesmo comportamento que eu tinha antes, só que na parte negativa. A mesma coisa se eu pegar aqui menos 1, menos meio, menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2, menos 0,1, menos 0,01. Então, agora fica a parte toda negativa. Então, olha, se a gente fizer vendo, né, tendo como base esse comportamento, nós podemos afirmar com certeza que primeiro, a gente já sabe que o zero não pode estar no domínio, que realmente o gráfico não vai passar pelo y, então a imagem também não vai ter zero, e aí a função não vai ter raiz, porque ela não vai passar pelo eixo x, o y nunca vai ser zero. E a gente pode observar que ela é uma função totalmente decrescente. Olha, quando a gente vem da esquerda para a direita, a função sempre decresce. Tá? E ela é positiva para x positivo e ela é negativa para x negativo. Nós falamos que uma função dessa forma é descontínua no zero. Você vê que eu não consigo traçar uma linha contínua ligando esses dois traços da curva aqui. Agora, a função 1 sobre x ao quadrado vai ter uma particularidade. Ela se difere da de cima, porque agora eu elevando os valores ao quadrado, não faz diferença eu pegar valores positivos ou negativos, porque elevando ao quadrado, a função sempre vai assumir valores positivos. Então, em vez de pegar 1 sobre x, eu vou pegar 1 sobre x ao quadrado agora. Então, vocês notem que a função ficou toda aqui, né? Ficou toda para cima, a parte positiva do eixo y. Então, aqui, em vez de escrever 1 sobre x ao quadrado, eu vou escrever a função que é f calculada no nosso A1, que é esse valor aqui. Eu já devia ter feito isso antes. Vou puxar aqui para calcular para todos. Então, ó, agora ela já foi toda para a parte positiva, ó. A mesma coisa eu vou fazer com esses outros valores negativos aqui, ó. Nossa f não é 1 sobre x2, aí aqui agora eu vou fazer f de A, que é a coluna A, elemento 7. Então, fica A7. A7. E aí, ele vai elevar esses valores ao quadrado. 1 sobre esses valores ao quadrado. Então, vocês notem que aqui não vai fazer diferença eu pegar positivo ou negativo. Então, eu vou passar até aqui, ó, para todos positivos já agora. E aí, vocês notem que quanto maior for o valor de x, ó, 1, 2, 3, 4, 5, menor a minha função vai ficando. E agora ela vai ficando menor mais rápido. Vocês notem que pela escala, a função x ao quadrado ela tem um achatamento maior. Porque você está elevando ao quadrado, você diminui mais rápido o valor desses números. Se eu pegar agora eles próximos de zero, elevar ao quadrado e fazer 1 sobre eles começam a ficar muito grandes. Então, 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,01. Então, agora, ficando bem pequenininhos próximo do zero, a função vai ficando cada vez maior. E aí a gente tem, então, esse esboço de gráfico. A gente pode perceber que a 1 sobre x é ímpar, ó. Olha a simetria com relação à origem. A 1 sobre x2 é par. Eu tenho uma simetria com relação ao eixo y. De novo, nosso domínio na 1 sobre x2 não pode conter o zero, porque eu não posso ter divisão por zero. E agora a imagem, ela não vai utilizar a parte negativa do eixo y.
somente a parte positiva. Então, vão ser os reais positivos sem o zero. Ela agora não é sempre decrescente como a 1 sobre x. Ela cresce para valores negativos de x e ela decresce para valores positivos de x. E no estudo de sinal, a gente pode notar que ela é sempre positiva. E nós continuamos com o comportamento assintótico. Como assim? O eixo x é uma assíntota dessa função. Por quê? Porque a função 1 sobre x2, assim como a função 1 sobre x, elas se aproximam muito do eixo x, sem nunca encostar nele, né? Um comportamento assim assintótico. E o eixo y também é uma assíntota, porque a função ela vai chegando cada vez mais próxima de y, aqui no GeoGebra a gente pode perceber, ela se aproxima muito do y, mas não vai coincidir com o eixo y. Então, só para a gente já começar a ter uma ideia aí desse tipo de comportamento assintótico em funções. E também a 1 sobre x2 não tem raiz, exatamente por causa desse comportamento. Ela não chega a encostar no eixo x, então a 1 sobre x2 também não vai ter raiz.